Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa edição do programa GrafoCons, o programa da TV Cognópolis que tem o objetivo, o intuito de valorizar as obras conscienciológicas e os seus respectivos autores. Essa semana, numa edição muito especial, especialíssima, já que estamos valorizando e resgatando obras do professor Valdo Vieira, que é o propositor das ciências projeciologia e conscienciologia, e para falar hoje do Manual da ProEx, que é também uma das tantas obras valiosas aí, um legado deixado pelo professor Valdo Vieira, falaremos do Manual da ProEx, que hoje temos aí a participação de alguém, de um pesquisador, que ilustra muito bem o significado do estudo da programação existencial, que é o professor Laínio Loche. Seja muito bem-vindo ao Grafocons, Loche. Muito obrigado, Isabela. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. É uma honra ter sido convidado para poder abordar uma temática que eu venho me dedicando há muitos anos, que é a temática da ProEx, e especialmente a questão da obra do professor Valdo, que é o Manual da ProEx, né? Que é uma referência também dentro dos estudos da programação existencial. Meta, missão, tarefa, planejamento, que vem ser, afinal de contas, a programação existencial. Loche, antes da gente entrar na obra propriamente dita. Essa é uma questão muito importante, né? De uma forma geral, desde que o homem é homem, as pessoas se perguntam qual é o sentido da vida, qual é o significado maior da vida. E nessa busca, você tem aí praticamente duas respostas, ou duas categorias de respostas. Uma é lato sensu, de maneira ampla, se a vida tem um sentido, a vida de uma forma geral. Mas outra é mais estrito sensu, mais específico, ou seja, qual é o sentido ou o propósito de vida de cada um em particular. Ao longo da história, linhas diferentes de conhecimento, como filosofia, religião, a própria ciência também, diferentes culturas tentaram responder a essa questão. Mas pegando certos aspectos, mas todas de maneira ainda insuficiente, porque tinha uma abordagem ainda muito restrita, simplória. A Conscienciologia vem estudar essa temática propondo uma abordagem mais ampla, mais transcendente. E aí é que vem essa noção do propósito de vida relacionado à questão da programação existencial, ou proexis, que é o conceito que a Conscienciologia aborda. E para que as pessoas tenham isso mais claro, essa noção muita gente, como eu estava tratando, né, pergunta o que eu vim fazer na vida, qual será a minha finalidade, qual é o meu lugar no mundo, qual é a minha função, o meu papel mais amplo, não é? Alguns têm um certo vazio existencial em relação a isso. Não conseguem ter uma perspectiva de futuro, não conseguem, muitas vezes, até se encontrar. Mas outros relatam a sensação íntima de ter algo a realizar, de ter alguma tarefa, alguma espécie de missão, de projeto, alguma responsabilidade de que ela tem que realizar algo, mesmo que no início ela não saiba exatamente o que vem a ser, mas que ela tem que fazer isso. Essa noção é justamente a noção de programação existencial. Mas qual é a diferença que a Conscienciologia traz também? É justamente a maneira de abordar esse tema, considerando uma abordagem mais transcendente. Por exemplo, considerando a existência de múltiplas vidas, considerando a existência não só desta dimensão física, mas a dimensão também extrafísica, considerando que nós todos evoluímos. A partir dessas variáveis ou parâmetros é que nós vamos entender a questão da programação existencial ou ProEx, que, de uma forma geral, a gente pode entender como um conjunto de metas, estratégias que a pessoa elabora para a própria vida, considerando a sua evolução, mas ainda antes de renascer, e que vai realizar ao longo da vida atual. Essa é que é a ideia da programação existencial ou ProEx. E que não deixa de ser uma novidade. Por quê? É muito comum a gente identificar o questionamento entre as pessoas para onde nós vamos depois
que nós batemos aí as botas, né? Que é a fase da dessoma, que nós descartamos o corpo humano. Agora, onde nós estávamos antes de ressomar, antes de nascermos nessa dimensão física? Fazer esse questionamento tem uma relação, esse questionamento, aliás, ele tem uma relação íntima com a programação existencial, não tem, Loche, nos chamados aí cursos intermissivos? Nós já explanamos um pouquinho aqui no Grafocons, em edições anteriores, que os cursos intermissivos, na oportunidade que algumas consciências têm de receber um apanhado de informações e aulas pró-evolutivas, né? De cosmoética, reurbanização planetária. Esse período antes de nascer tem relação com a proexis, Loche? Tem sim. A gente pode a partir da seguinte premissa, né? Veja só, Platão na República comenta o seguinte, que um médico, para exercer a função de médico, ele tem que se preparar para isso. Um sapateiro, para exercer a função de sapateiro, ele tem que se preparar para esse ofício. Não é? Então, se a gente vai pensar várias profissões, várias funções sociais, a pessoa, para assumir, ela tem que passar por uma preparação. Quando a gente fala de um nível de planejamento da vida, quando chega num grau desse, de haver um planejamento mais específico da própria vida, a pessoa ela tem que passar por uma preparação. Né? Ela vai assumir certas responsabilidades, certas funções, com impacto não só no destino dela, mas no destino de várias outras pessoas, tanto próximas quanto mais distantes. Então, isso tem que ter uma certa formação, um certo preparo. E aí é que vem a noção que você estava tratando, justamente do curso intermissivo. O curso intermissivo, em termos de ProEx, nós podemos entender como a fase dessa preparação para aquilo que a pessoa vai vir realizar. É nessa fase, então, que ela tem certos aprendizados, tem certas formações e, ao mesmo tempo, ela vai elaborando os detalhes da sua programação existencial, que é o planejamento da próxima vida. Isso é tão sério que o que a gente considera realmente para valer, que uma pessoa ela só tem uma programação existencial quando ela passou por um curso intermissivo. Então, não é todo mundo que tem ProEx. O que tem antes é algum nível de metas da vida, daquela existência, mas é o que a gente chama até de uma proto-ProEx, ainda não se caracterizou. Mas uma ProEx para valer, num nível mais técnico de planejamento da vida, a pessoa inevitavelmente ou obrigatoriamente tem que ter passado por uma preparação, que é o curso intermissivo. E esse curso intermissivo, ele é justamente no período entre uma vida e outra. Então, a pessoa ela passa por uma preparação, por uma educação, vamos dizer assim, ainda na dimensão extrafísica, antes do renascimento. E para trazer toda essa tecnicidade necessária ao estudo da ProEx, chega o professor Valdo com uma obra singular que puxa demais a responsabilidade, a assunção dessa responsabilidade do senso intermissivo, que é o Manual da ProEx. E, Loche, é muito valiosa a sua participação aqui, já que você acompanhou os bastidores também dessa obra. Não só ali como na ajuda ali pela temática de chamar a atenção da proexologia, mas algumas ações nos bastidores do próprio livro, de colocar a mão na massa mesmo, como falávamos nos bastidores. Você poderia compartilhar da sua participação, especificamente na configuração aí do manual? O Manual da ProEx ele é publicado a primeira vez em 1997, né? Então, o ano de 1997. É a primeira edição, inclusive eu tenho ela aqui, é esta edição aqui, o Manual da ProEx. E, na época, além de já pesquisar o tema, porque eu comecei a pesquisar e me especializar no estudo da programação existencial, ou a especialidade que a gente chama proexologia, em 1993. Então, eu começo a estudar em 1993 e o Manual da ProEx é lançado em 1997. Sincronicidades da vida, na época eu era o coordenador da editora do IIPC, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia,
que é a primeira instituição mesmo criada na Conscienciologia. Na época só tinha mais uma, que era o CAE, que tinha recém sido criado em 1995, e nessa ocasião eu era o editor. Então não existia Editares, né, que é a atual editora da Conscienciologia. E eu é que estava à frente na publicação dos livros. Então eu também me envolvi na publicação desse livro enquanto o editor, enquanto coordenador da editora, distribuidora e livraria do IPC. Então, eu aqui fiz as tratativas com a gráfica, que mandei para a gráfica, acompanhei todo o processo, tive um envolvimento mais direto, né? Revisão do que na época a gente chamava de boneca, né? Que vem toda já a impressão para que a gente possa aprovar, a questão da capa, né? O envolvimento com os ilustradores, com o capista, e depois a impressão da capa, quer dizer, toda essa parte de produção editorial eu tive uma relação direta, né? Para minha satisfação. Sim. E como era o diálogo ali com o professor Valdo e a relação do manual da PROEX, as leis, né, a separação das 14 leis, com aquilo que você estava estudando na época, a consonância de uma coisa com a outra. Porque o que eu estou tentando me colocar no teu lugar é que esse contexto era singular, era muito valioso. Você pega um tema de pesquisa para se aprofundar e, de repente, você tem a oportunidade de estar ali ombro a ombro com o autor de uma obra como essa, que é singular. Eu penso que o que o professor Valdo traz ali de tão valioso é pegar temas que já são muito comuns na humanidade, mas por um viés científico, racional, e abrindo mão de qualquer tipo de misticismo ou dogma, que são temas comuns quando a gente fala de programação, não de ProEx, mas de autoconhecimento. As pessoas têm essa tendência de trazer muito para o universo do místico. Não tem nada disso, né, Lois? Justamente. A Conscienciologia como um todo, ela tem como um dos seus pilares o princípio da descrença, que é justamente a pessoa não admitir com base na fé, com base em dogma, mas sim a partir de critérios racionais e experienciais, empíricos, principalmente o parapsiquismo. Então, isso faz toda a diferença. E para abordar esse tema, que é um tema também em particular, que foi abordado, como eu disse até no início da entrevista, ao longo da história, tanto pelas religiões e diferentes linhas filosóficas, mais do que nunca precisava ter uma abordagem científica. Científica, mas ao mesmo tempo mais transcendente, que é a proposta da Conscienciologia. Então, a experiência foi muito boa, porque naquela ocasião o que o Valdo tinha mais escrito assim a partir da Conscienciologia sobre o tema tinha sido os 700 experimentos, o Tratado 700 experimentos, que é publicado em 1994, né? Então nós estamos falando aí de 3 anos antes tinha sido publicado os 700 experimentos. Lá nos 700 experimentos ele tem uma seção inteira sobre a condição da PROEX, sobre o tema PROEX. São vários capítulos ou experimentos sobre essa temática, além também de abordar em vários outros pontos do livro. Mas em 1997, com a publicação do Manual da PROEX, a gente vê então aí uma visão de conjunto melhor, mais aprofundada, pois o livro ele permitia, se você pegar até o índice, são 40 capítulos, e é possível até, ele não faz ali diretamente uma divisão, ou de maneira explícita, uma divisão em seções, mas você consegue agrupar o livro dentro da sequência dele, os 40 capítulos, em algumas seções. E o que a gente vai reparar? Que essas seções são, na verdade, o caminho, o percurso da programação existencial, no sentido de a conceituação ou fundamentação básica, a questão do planejamento, a execução da PROEX, as possibilidades de desvio, a questão da avaliação da PROEX como o completismo ou o incompletismo, e também uma transcendência a partir justamente de um algo a mais, que venha, por exemplo, a possibilidade da desperticidade. Então, o livro está estruturado dessa maneira, com muito mais detalhes. E aí ele traz um dos grandes capítulos, que você citou,
a questão das 14 leis racionais da programação existencial. Essa questão das 14 leis é interessante porque ali ele começa a trazer quais são as propriedades de qualquer PROEX, né? Quais são as características ou atributos essenciais de qualquer programação existencial que você pode, por implicação racional, quer dizer, por uma inferência, melhor dizendo, por uma inferência, por um conjunto de inferências, você vai concluindo justamente essas leis, né? Ou seja, regras que são invariáveis. Por exemplo, toda PROEX é exequível. É uma questão lógica. Não adiantaria, não teria fundamento nenhum a pessoa ter uma PROEX que ela não fosse capaz de realizá-la. Então, isso é um exemplo claro de uma lei racional. Isso permitiu um nível de compreensão maior e também por essa estrutura que eu acabei de relatar, que os capítulos podem ser organizados, uma visão de conjunto de todas essas etapas que envolvem a PROEX, propiciando, então, para as pessoas, de uma forma geral, um nível de realização maior nas suas respectivas PROEX. A começar por uma área que eu acho que chamou muita atenção nesse livro, pelo menos para mim, que foi sobre os capítulos que envolvem a identificação da PROEX. E nessa questão da identificação da PROEX, uma das técnicas que o Waldo propõe é a técnica da retribuição. Então, se você quer identificar a diretriz básica da sua PROEX, ele fala de uma que é autoconscienciométrica, análise de trafares, trafores, né? Naquela época, se eu não me engano, ainda não trabalhava o conceito de trafal, então era trafar e trafor apenas. Essa era uma técnica, você tem que se conhecer para saber o que você tem que fazer, obviamente. Mas a outra técnica que ele abordou para que a pessoa identifique a sua própria PROEX foi justamente a técnica da retribuição. E isso foi muito interessante, isso chamou muito atenção. E isso, em particular, me impactou e fez com que eu desenvolvesse um conceito posteriormente, trouxesse uma proposta de um conceito que o próprio Waldo depois gostou muito e adotou, e hoje muita gente conhece dentro da Conscienciologia, que é o conceito de aporte existencial. Aporte existencial foi um conceito que eu desenvolvi em função dessa técnica, porque a técnica falava de você retribuir. O padrão de retribuição vai indicar qual é a sua programação de vida. Mas eu pensei, ora, se eu tenho que retribuir, é porque eu recebi algo. Eu recebi alguma coisa que eu vou ter que retribuir. Se eu recebi algo, não existia nome para isso. Não tinha um nome para esse algo. E aí eu pensei, então, eu tenho que nomear isso, eu tenho que classificar isso. E aí me veio, eu estava até uma vez no Holociclo, se eu não me engano, e foi ali, refletindo sobre essa questão, que veio o conceito, então, de aporte existencial. Então, hoje, a gente trabalha muito até no desenvolvimento da proexologia, da identificação de PROEX, a gente ajuda muitas pessoas a partir do inventário de aportes que elas receberam. Eu, inclusive, escrevi um verbete sobre essa temática. Então, veja, o conceito de aporte existencial ele é fruto direto do livro Manual da PROEX, em particular desse capítulo que aborda a condição da retribuição. Para ser mais exato aqui, o capítulo 9, Fórmula da Retribuição Pessoal. Só que você vai ver que ali não fala de aporte existencial. Então, foi aí que a gente criou um neologismo, né, um neoconceito aplicado à proexologia. E aí fortalece a questão na prática do maximecanismo, as mini peças atuando e encaixando uma às outras, né? A questão da PROEX grupal. Por enquanto, nós estamos tratando ali da PROEX de cada consciência, mas é inevitável esse encaixe de uma PROEX relacionada a outra. Então, nós temos aí um livro de autoria do professor Waldo Vieira, alguém, no caso do professor Loche, que tem familiaridade, se sente instigado em se aprofundar ali com a temática e acaba sugerindo novas ideias dentro daquilo que havia sido proposto, sem contar com os para-bastidores dessa obra, né? Nós estamos falando aí de um legado que é grupal
intra, a equipe intrafísica e a equipe extrafísica. E aí que eu gostaria de perguntar a você, Lógico, se no período, nos bastidores aí do manual da ProEx, se você identifica ou rememora alguma peculiaridade aí nos bastidores extrafísicos, seja quando o livro foi lançado ou um pouco antes, de repercussões que você mesmo tenha experienciado da importância dessa obra e do que ela viria a trazer para as pessoas, em termos de liberdade de atuação e responsabilidade também. Quando a gente fala de proexis, acho que é um ponto importante a pensar, e considerando os intermissivistas, né, a gente parte do princípio que todo mundo que acaba chegando com interesse na Conscienciologia ou por esses assuntos mais amplos em tese, assim, um grande candidato a ter passado pelo curso intermissivo, né, possivelmente. E quem está assistindo, por exemplo, a essa entrevista, que tenha interesse nessa temática, isso já mostra uma grande possibilidade de ter passado pelo curso intermissivo. O que a gente vê? A ProEx, Isabela, ela é transversal, ela é universal dentro desse grupo, né, de quem passou pelo curso intermissivo. Então, o que varia é a configuração do projeto de vida de cada um, do projeto existencial de cada um. Mas a questão de ter uma ProEx a ser realizada é o ponto mais importante que a pessoa tem na vida. E isso, então, como eu falei, ela passa por todo mundo. Então, uma obra dessa, ela é uma obra básica para qualquer pessoa que vai realizar a sua programação existencial, inevitavelmente, independente do local, se está num país ou está em outro, independente da especialidade que a pessoa vai abordar, né? Se ela vai ser consciencioterapeuta, se vai ser parapedagogo, se vai atuar no paradireito ou determinada outra área. Independente disso, todos têm ProEx, né? Partindo aí de quem passou pelo curso intermissivo. Então, é uma obra que é de interesse para todo mundo. É como você aprender a ler e escrever. Isso é fundamental, é base para todo mundo, independente da profissão que a pessoa for seguir. Todo mundo tem que saber ler e escrever. Saber sobre a sua programação existencial é um conceito básico para todo mundo. Então, só aí já mostra a relevância e o impacto de uma obra como essa. Mas, mais especificamente, dentro do que você perguntou, naquela época, o professor Valdo não era tão acessível como foi quando mudou para Foz do Iguaçu. Naquela época, ele ficava no Rio de Janeiro, ele frequentava o IPC algumas vezes na semana, apenas, algumas horas, mais para reuniões de diretoria, e também ele viajava muito, itinerância para os cursos, né? Tanto no Brasil, ele passava metade do ano no Brasil, metade do ano no exterior. Foi uma época muito intensa de viagens dele. Então, não foi bem diferente da realidade que nós tivemos a partir de Foz do Iguaçu, a partir do ano de 2000, quando ele muda para cá, mas na prática mesmo ele muda 2001, 2002, que ele está aqui mais presente, né? Então, aí ele ficou bem mais acessível com as tertúlias, mas naquela época não era tanto assim. O que eu vejo, o que eu posso chamar a atenção, o que foi legal disso, do curso, do livro, é que ele foi lançado junto com o curso. Naquela época, a gente fazia o que chamava de curso-livro. Então, tivemos o curso do Manual da Proexis, né? O Valdo fazia isso. E isso foi muito rico. Já criou o impacto dessa obra, já com todo mundo lendo de maneira imediata. É um livro também que você lê rápido. Isso não significa que não seja profundo. Ele é um livro que tem muita síntese e permite entender muita coisa. Mas eu vejo que isso ajudou a propagar o livro rapidamente. Também foi traduzido, né, para o inglês, para o espanhol. Então, ele teve esse impacto no contexto da Max ProEx. Do ponto de vista extrafísico, quem acompanhava muito o Valdo nessa época, mas isso praticamente em todas as obras, era o enumerador. Então, a gente vê que aqui tem a linha tanto do Valdo quanto do enumerador, porque o livro está recheado de enumerações também e outros aspectos que o enumerador, o amparador, que atuava com o Valdo em muitas dessas obras, né? E é uma obra que vale ser revisitada periodicamente, penso eu. E lógico,
além de você ter tido essa oportunidade valiosa de acompanhar o professor Valdo nos bastidores aí da escrita do Manual da ProEx, a tua trajetória dentro do voluntariado conscienciológico está intimamente relacionada, como falamos durante toda a entrevista, à temática da proexologia. Você tem, no dia de hoje, facilidade para dizer, para compartilhar conosco qual é o gargalo mais comum aí da turma quando o assunto é programação existencial, nos cursos, no balanço existencial, nas conversas aí dentro e fora do voluntariado, junto aí com os alunos? O que pega para a turma, Loche? Olha, Isabela, eu acho que é a questão de priorização, por incrível que pareça. A gente tem um conceito na proexologia hoje, dentro das nossas pesquisas, a gente trabalha muito isso na Apex, que é a síndrome de Merivale. O que é a síndrome de Merivale? Baseado numa ficção, tem um filme, daí a gente deu esse nome, que é de um personagem daquele filme O Outro Lado da Nobreza. O que é essa condição? E a gente vê muito isso nos cursos nossos, às vezes nos atendimentos também, que a gente faz no CIAPEX, que é o Serviço de Apoio Existencial. É aquela condição em que a pessoa tem todas as informações, tudo está indicando para ela qual é a sua programação existencial, e a pessoa constantemente se queixa e fala que não tem ainda informação suficiente para saber qual é a sua ProEx. Mas tudo está apontando, está indicando. Quem olha de fora vê claramente, mas a pessoa ela não assume a sua ProEx. Então, eu costumo dizer que muitas vezes o problema não é de identificação de ProEx, é de assunção de ProEx, ou seja, de assumir a sua programação existencial. E aonde que pega, então, que é a sua questão? É justamente o que eu falei, a prioridade, porque às vezes a pessoa ela não abre mão ainda de algumas coisas, de algumas tendências, de alguns valores que já estão anacrônicos. Então a gente tem que lembrar que o curso intermissivo, para a maioria de nós, para a grande maioria de nós, foi a última intermissão. Se a gente comparar o curso intermissivo, que é isso aqui, com o nosso passadão, né, é uma diferença muito grande. Então, a gente está fazendo força. Então, eu vejo assim, o grande ponto é o que a pessoa quer priorizar na vida, quais são seus valores, o que é mais importante, o que ela vai abrir mão. Isso vai fazer toda a diferença. E junto com isso, Isabela, eu vejo as pessoas têm dificuldade de constância, de manter constante. Elas dispersam, elas acabam dispersando muito. Esse é um grande problema aí do contexto, do zeitgeist. Hoje a vida tem muito estímulo com a questão não só de internet, mas tudo. O tempo todo a gente tem uma série de compromissos, demandas. Agora nós estamos na onda das lives, né, o tempo todo e tal. Então, as redes sociais. Então, isso tudo acaba levando para uma dispersão. É muita coisa, são muitas possibilidades, e as pessoas acabam se perdendo nessa condição dessa fartura, a era da fartura. Então, esse é um elemento contextual que a gente deve considerar, sim, que ajuda, que acaba dificultando a pessoa de realizar a sua programação existencial. Então, sintetizando, são dois aspectos. Um é a questão de realmente assumir. Hoje, Isabela, até com as atividades que nós temos, a pessoa tem total condições de identificar, pelo menos, as diretrizes básicas da sua ProEx. Isso aí ninguém pode alegar que não tinha como saber. Hoje a gente tem técnicas, métodos bastante desenvolvidos. Só para você ter uma ideia, só de atendimento personalizado, hoje na Apex, já ultrapassamos a 1.000 atendimentos, né? Então, é muita coisa, muita experiência acumulada. Nós temos cursos específicos para ajudar a pessoa a identificar a sua ProEx. Então, ela tem todos os recursos, tem todas as condições. Às vezes eu vejo a pessoa falar assim, eu não sei exatamente qual é a minha ProEx. Aí eu pergunto, você já foi fazer alguma atividade na Apex? Não. Então, você vê, ela se acomoda com aquela condição de que ela não sabe ainda. Ou ela não quer saber mesmo, né? Então, tem esse aspecto. E dois, é essa questão da dispersão. E a dispersão, então, é tanta coisa interessante, fascinante, tentadora, que a pessoa acaba se perdendo. E veja só, às vezes,
coisas até que são positivas. Por exemplo, ela quer voluntariar em várias instituições conscienciocêntricas. Você vai olhar assim, não, isso é legal, ela quer fazer vários cursos, mas chega uma hora que a gente tem que abrir mão. Não dá para fazer tudo, não dá para participar de tudo, senão a pessoa vai ficar sempre superficial. Então, esse é o ponto. Prioridade e constância, manter naquela linha. Veja só, eu estou pesquisando ProEx desde 1993, são 27 anos. Então, isso é um ponto muito sério. Acho que as pessoas têm que olhar para isso. Muito bom. Loche, nós agradecemos muito a sua participação, uma honra tê-lo aqui conosco, alguém que participou junto com o professor Valdo na escrita do manual da ProEx. Parabéns, somos gratos aí por toda a assistência que você realiza dentro da Apex, que é uma das tantas instituições conscienciocêntricas disponíveis aí para o estudo da consciência de maneira integral. Muito obrigada, muitas graças aí pela sua participação. Eu é que agradeço mais uma vez e estou sempre à disposição aí para o que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigado. E você aí de casa, obrigada por mais essa edição conosco do GrafoCons. Acompanhe essa série especial de retomada de algumas obras. Até a próxima edição de mais um GrafoCons.